Eu acredito que a maioria das pessoas que começam a operar na bolsa, ela recebe informações de outras pessoas, ela assiste vídeos é, na internet, no YouTube, ela compra um curso para aprender a operar na bolsa, mas ela talvez não tem muito conhecimento com relação ao imposto de renda, com relação à contabilidade que ela precisa fazer para poder apurar o resultado de lucro ou prejuízo e, se for o caso, pagar o imposto, né? Gerar o DARF e pagar o DARF. Então, acredito que é importante a gente falar sobre isso, principalmente para quem está começando, ou para quem já começou e, e só está operando, mas nunca apurou o resultado e não sabe se tem lucro ou prejuízo, se precisa pagar DARF ou não, né? Isso, exatamente. Muitos começam, mas aprende a operar, aprende a comprar a ação, vender, mas essa parte do imposto de renda acaba ficando um pouco distante, né? Então, é bom a gente falar nisso, porque aí incentiva as pessoas a aprenderem mais e também futuramente evitar problema, né? Com CPF ou pagar imposto em atraso. Então, é bem importante isso que a gente vai tratar hoje. Isso. Porque quando a pessoa se torna um investidor, se torna um trader, né? Quando ela começa a operar na bolsa de valores, começa a investir em renda variável, tem uma série de coisas, uma série de responsabilidades que ela precisa entender e precisa conhecer. Por exemplo, conforme o tipo de operação que ela fizer, ela vai ter que declarar imposto de renda. Se ela fizer operações e tiver ganhos, ela vai ter que pagar imposto de renda. E se ela fizer operações e tiver prejuízo, ela tem que entender que ela pode utilizar esse prejuízo para compensar de ganhos futuros, para não ter que pagar imposto de renda. Então, muitas vezes a pessoa acaba pagando DARF sem precisar pagar, ou acaba deixando de pagar DARF e depois ter que pagar com multa e juros, e acaba deixando de declarar imposto de renda no ano seguinte e acaba ficando com o CPF pendente, não é? Exatamente. Então, Danilo, eu vou fazer uma pergunta para você, eu que já vou colocar assim uma situação já para você responder assim de primeira. Você se considera um trader, Danilo? O que é Não. um trader? Trader é aquela pessoa que realiza operações na bolsa, né, diariamente ou com uma frequência grande, né? Que às vezes é mais comum esse termo de trader para aquela pessoa que tem um perfil de risco mais agressivo, né? Uhum. As operações de day trade ou de curto prazo para tentar obter um ganho. Então, o trader é diferente do investidor, na sua opinião? Eu entendo que sim. Então, e tem muitas maneiras de operar na bolsa de valores, né? A pessoa pode operar fazendo swing trade, que é compra e venda de ações em dias diferentes, ou compra e venda de ativos, né? Pode também operar com mini índice, mini dólar, ou operar com opções de ações, ou fundos imobiliários, ETF, BDR, e a pessoa faz o swing trade, que ela compra em um dia e vende em outro dia, ou no dia seguinte, ou vários dias depois, ou meses depois. E tem o day trade, que é aquele que compra e vende o mesmo ativo na mesma corretora no mesmo dia. Então, geralmente é conhecido como trader a pessoa que faz esse tipo de negócio, que compra e vende no mesmo dia. Que, de qualquer maneira, para você operar na bolsa, para você ser um investidor na bolsa de valores, você primeiro tem que abrir uma conta numa corretora e tem que ter um perfil de risco adequado para poder operar na bolsa. Então, tem um perfil de risco conservador, tem um perfil moderado e tem um perfil mais agressivo. Agressivo também tem outro nome que eles usam no lugar de agressivo. Como é que é o outro? Arrojado. Hã? Arrojado. Arrojado. Então, na verdade, para você, por exemplo, investir em CDB, investir em renda fixa, você pode ser um perfil conservador. Para você comprar ações ou comprar fundo imobiliário, você pode ser um perfil moderado. Mas para você fazer day trade, principalmente, ou fazer outros tipos de operações com opções ou índices futuros, aí você tem que ter o perfil agressivo ou arrojado. E esse perfil, ele diz o seguinte, que você precisa entender e conhecer os riscos
e aceitar que esse risco pode acontecer. Porque o conservador é aquele que não quer perder dinheiro, ele quer aplicar o dinheiro dele, investir o dinheiro dele e sempre ter ganho. E o trader, né, o investidor da bolsa, ele tem que ter a consciência que ele pode perder dinheiro. E às vezes pode perder muito dinheiro operando na bolsa. O que você tem a falar sobre isso, Danilo? Cada um vai, nesse processo, cada um vai identificar qual o seu perfil de risco, né? Então, quem é conservador, por exemplo, não tem nenhum demérito com relação a quem prefere ser arrojado ou agressivo, né? São perfis de risco diferentes e isso acaba refletindo na forma que a pessoa investe. Então, pessoas com perfil conservador, às vezes elas vão ter uma estratégia de investimento que é mais simples, né? Às vezes vai investir só em título de renda fixa ou com no mercado de renda variável, fazer apenas compras, né? Não fazer muitas movimentações, que é um perfil diferente daquela pessoa que é arrojada, que opera diariamente, que faz trade. Então, cada um vai gerar uma carga de trabalho diferente no que diz respeito ao imposto de renda. Então, o conservador ele tende a ter menos trabalho, e o arrojado Uhum. tende a precisar ter uma atenção maior na hora de fazer a apuração mensal e também de declarar imposto de renda.